capítulo 16. Deixem a Bíblia aberta. Eu, a princípio, não vou ler o texto, e nós vamos lendo o texto à medida que eu for expondo o texto bíblico. Então, Atos, capítulo 16. Irmãos, no dia 12 de agosto, Atos, livro dos Atos, capítulo 16, deixa aí aberto, e à medida que eu for explicando, lendo e explicando, nós vamos acompanhando a leitura. No dia 12 de agosto, nossa igreja completou 165 anos. E quando eu falo da igreja, estou falando da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Nossa igreja completou 165. No dia 13, um dia depois, a igreja da Boca do Rio completou os 24 anos. Dia organizada. E tudo isso é para a glória de Deus. Pensando, irmãos, nessa data especial, que é 12 de agosto, eu decidi fazer um sermão sobre evangelização. Eu tenho falado sobre evangelização nos últimos sermões e estudos. E hoje eu quero dar uma ênfase mais específica a esse personagem da nossa igreja, que é Ashbel Green Simonton. E fazer um paralelo entre a vida de Simonton e a vida de Paulo. Então, nessa parte introdutória, eu vou estar falando de Simonton. Você já deve ter ouvido falar muita coisa sobre ele. Simonton chegou ao Brasil no dia 12 de agosto de 59, vindo fundar a primeira igreja protestante no Brasil para brasileiros. Isso é uma marca, viu? Na época, já existiam duas igrejas protestantes. Aqui no Brasil, hoje a gente chama de evangélico, né? Nós achamos um termo mais light, mais adaptável, mais moderno, mas o nome correto e histórico é protestante. Então, naquela época, já existiam duas igrejas, a igreja anglicana e a igreja congregacional. Eles já estavam no Brasil. Porém, aqueles irmãos, eles vieram com um objetivo específico da assistência espiritual aos ingleses e norte-americanos que aqui estavam. Então, nós podemos dizer, era uma igreja fechada, era uma panelinha fechada, né? Então, eles nunca tiveram uma preocupação lá no início, século XIX, eles nunca tiveram a preocupação de evangelizar brasileiros, de levar o evangelho ao povo que morava no Brasil. Eles estavam preocupados apenas em congregar e manter a fé daqueles que já eram da igreja. Cuidado, viu? Porque nós criticamos esses irmãos do passado, mas muitas vezes, e eu vou dizer, não são poucas não, muitas vezes a igreja se tornou um clube de que ninguém entra e que ninguém sai, né? Nós não estamos muitas vezes preocupados com a multidão que está lá fora, com aqueles que estão lá fora carecendo do evangelho. Nós fazemos o culto, a escola dominical, as programações de confraternização, os departamentais da SAF, as aulas para as crianças, o sabadaço e etc., e a programação da UPA, muitas vezes para quem está aqui, para que nós possamos estar em segurança, para que nós possamos estar em comunhão. E muitas vezes nós perdemos o foco de que a igreja está aqui para glorificar a Deus, como vimos hoje pela manhã, e atender a comunidade, atender a população que está lá fora, carente de uma pregação. Se nós formos pensar naquele momento histórico, século XIX, o mundo inteiro está vivendo um grande movimento chamado Segunda Revolução Industrial. Na Segunda Revolução Industrial, eles descobriram a capacidade de transformar petróleo em energia, petróleos e derivados. Eles descobriram a capacidade de trabalhar com a energia elétrica.
Então, alguns países explodiram na frente. Primeiro, a tão famosa Inglaterra. A Nossa Senhora Inglaterra saiu na frente. A França seguiu a Inglaterra, a Alemanha, depois, né, a Prússia, que vai se tornar a Alemanha. Depois, os Estados Unidos. Estados Unidos estão vivendo um momento chamado de a conquista do Oeste. As estradas de ferro cortando a América do Norte. E aqui no Brasil, nós estamos vivendo duas coisas muito interessantes. É a época do segundo reinado, Dom Pedro II, né? É a época do segundo reinado, e o segundo reinado, entre suas características, terá o ciclo do café, né? O início do ciclo do café, que vai estourar mais ainda no século XX, mas ele começa no século XIX, e começa também a campanha abolicionista, a briga pela libertação dos escravos. É exatamente nesse contexto, irmãos, do que está acontecendo no mundo, que Deus, em sua infinita graça e misericórdia e sabedoria e soberania, faz soprar um vento especial nos Estados Unidos. A igreja está em oração. A igreja norte-americana está em oração, em busca da renovação, da consagração, do avivamento, e eles vão experimentar um avivamento. Alguns pregadores vão surgir nesta época que irão impactar os Estados Unidos. Pastor Paulo sempre cita aqui, Caleb e Judá gostam muito dele, um chamado Charles Spurgeon. E Spurgeon é o príncipe dos pregadores. Eu no presbitério digo assim, ele era. Agora o príncipe dos pregadores é Timóteo Salles, né? Timóteo Salles para mim é o príncipe dos pregadores. Então Spurgeon vai ser um dos grandes homens de Deus daquela época, um pastor batista. E esse pastor batista tinha um pastor presbiteriano, muito amigo, que um influenciava o outro, chamado Charles Hodge. Hodge é o pastor presbiteriano que está neste movimento que é do avivamento. Em uma de suas aulas, em uma de suas palestras no seminário, um menino de 23 anos se sentiu tocado por Deus. Foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E ele entendia naquele momento que Deus o estava chamando para a obra missionária, não somente para ser pastor, porque ele seria pastor, ele estava sendo preparado para aquilo, mas ele diz, não, Deus está tocando no meu coração, existe algo ardendo no meu coração, e Deus está me chamando para a obra missionária. E ele entendeu, irmãos, que Deus o estava chamando para vir ao Brasil. Para vir ao Brasil, não, porque na língua portuguesa quem vem ao volta, né? Quem vem para, fica. Ele diz, não, Deus está me chamando para o Brasil. E eu fico imaginando esse menino de 23, 24 anos, conversando com os colegas dele no seminário. Como é, rapaz? Você vai para onde, rapaz? Para o Brasil. Quem é que você conhece no Brasil? Você tem algum familiar no Brasil, algum tio, uma tia, um primo, uma prima? Não, não conheço ninguém não. Vem cá, rapaz, você sabe falar brasileiro, não é nem português, né? Você sabe falar brasileiro? Eu também não sei não. E como é que você vai pregar no evangelho no Brasil, se você não fala a língua dos brasileiros? Aquele fogo foi queimando no coração do nosso irmão. E aos 26 anos, ele deixa a sua casa, deixa a sua pátria, deixa o desenvolvimento, deixa a sua família, deixa os seus amigos e chega no Rio de Janeiro sem saber falar a língua portuguesa. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente acha que a pregação do evangelho, a gente acha que a obra da missão, a gente acha que ser pastor, ou ser presbítero, ou ser oficial, ou ser crente é uma coisa fácil. Pregar o evangelho é uma coisa fácil. Hoje nós temos todos os recursos. Simon não tinha nada, apenas a vontade que Deus fez arder no seu coração para vir ao Brasil pregar o evangelho. Chegou aos 26 anos e só ficou no Brasil durante 8 anos. Sabe por quê, irmãos?
No Brasil, naquela época, todo tipo de doença matava. Varíola, febre amarela, peste, assolava no Brasil. Mesmo assim, sem remédio, sem vacina, sem conhecimento, Simonton veio. Veio e no porto do Rio de Janeiro, na cidade portuária, naquilo que era chamada de Cidade Baixa, aqui na Bahia, né, lá próximo ao Empório, lá no meio do comércio, ele fundou a primeira igreja presbiteriana, hoje a Catedral do Rio de Janeiro. Fundou o Jornal dos Puritanos, que hoje nós chamamos de Jornal Brasil Presbiteriano, formou a imprensa evangélica, conseguiu contagiar, é contagiar mesmo, conseguiu tocar fogo no coração, ele não, através do Espírito Santo, lógico, influenciar outros jovens nos Estados Unidos. Eu digo assim, mandou o WhatsApp para lá, mandou o e-mail para lá, conversou com os colegas de lá, disse, rapaz, tem um vento de Deus soprando aqui no Brasil. Então, alguns outros meninos vieram ajudar Simonton. Chamberlain, Blackford, Schneider, vieram para o Brasil complementar a obra que Simonton estava fazendo. Foi nesta época que ele fundou o primeiro seminário no Brasil e conheceu um padre que se converteu ao cristianismo, se tornando o primeiro padre católico, né? Primeiro padre a se tornar pastor, José Manuel da Conceição. Irmãos, graças à obra que Deus colocou no coração de Simonton, o evangelho hoje é pregado no Brasil livremente. E o evangelho chegou aqui na Boca do Rio. E me alcançou lá na Vasco da Gama. E alcançou você aqui na Boca do Rio, ou em Jacobina, ou em Juazeiro, ou em Itabuna. O evangelho, Deus usou aquele homem e muitos outros que vieram com ele e após ele para trazer este evangelho. É exatamente isso que o capítulo 16 está falando. O capítulo que vocês abriram aí. No capítulo 15, Paulo começa a sua segunda viagem missionária. E é sobre essa segunda viagem missionária que nós vamos tratar agora no capítulo 16. Vejam comigo, versículos 6 a 10. Vamos ler juntos. Atos 16, de 6 a 10. Todos juntos. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, desceram para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troia. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Aleluia! Eu queria que você repetisse comigo a última frase do versículo 9. Todos juntos? Passa a Macedônia e a... Vamos mais de novo, vai ficar bonitinho? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa frase, num português mais popular, mais do nosso dia a dia, não é vulgar não, viu? Mas popular. É assim, olha, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Nós estamos precisando de ajuda na Macedônia. Quando nós lemos aí, irmãos, a partir do versículo 6, Paulo, missionário, Paulo, evangelista, Paulo, o apóstolo, Paulo, o pregador, ele está ansioso para pregar. Ele está ansioso para anunciar as boas novas de salvação. Mas uma coisa que eu acho intrigante neste texto
é que Paulo tem uma visão, e a nossa visão, no caso dele, a visão dele aí, mas é comparada à nossa, a nossa visão pode ser turva, a nossa visão pode ser atrapalhada, a nossa visão pode nos comprometer. É por isso que eu estou vendo um bocado de gente aí usando óculos. Eu estou com óculos no bolso, devia estar usando também, né? Vai ficando velho, tem que ler, aí disfarça assim para não ler e deixa o óculos lá. Muitas vezes a nossa visão está turva. Paulo está dizendo, a Ásia está aqui em cima. A Rússia de Vladimir Putin está aqui em cima. Tem lugar aqui na Turquia, né, para pregar o Evangelho. Eu quero subir, quero ir para essa região aqui pregar o Evangelho. E Deus disse, não, você não vai. Ele disse, tá bom, poxa, eu queria tanto ir, Deus não deixou. Deus me chamou para ser pregador e não deixou ir para lá. E daqui a pouco, ele está tentando ir para a Bitínia, descer mais um pouco, mais próximo do mar Mediterrâneo, e o Espírito de Santo lhe diz mais uma vez, não, você não vai. Mas de noite, o Espírito Santo lhe disse, através de um sonho, para onde ele deveria ir. O escritor de Hebreus diz, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou através de seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Aleluia, meus irmãos. Deus fala conosco. E nós dizemos que Deus fala conosco através da sua palavra. Isso é ordinariamente, quer dizer, ordinariamente, a forma comum de Deus falar conosco é através da sua palavra. Mas Deus não fala somente através da sua palavra, não. Deus também fala através do seu Espírito no nosso coração, nos direcionando, nos fazendo lembrar da sua palavra, nos fazendo lembrar da sua vontade. E quando o crente quer realmente saber o que é que Deus quer dele, o que Deus requer dele, o que Deus está pedindo dele, ou pedindo a ele, o melhor caminho é se acalmar e orar. Às vezes eu sou afoito, e muitas vezes eu sou, e eu quero resolver do meu jeito, da minha maneira, pela minha capacidade, pela minha inteligência. E Deus está dizendo, igual o hino de manhã, o hino de pastor Cândido, sossegai. O mar está revolto, para aí. Quando eu ouvi esse hino cantado de manhã, eu lembrei logo de pastor Cândido, e lembrei de Nestor também, porque foram fuzileiros, né? Não foram, são, né? Estão na reserva. Fuzileiros, marinheiros, pegaram o mar bravio muitas vezes, e no meio do mar bravio, Deus está dizendo, se acalme. Quem está no timão sou eu. Quem está no leme sou eu. Quem está conduzindo esse barco sou eu. Quem está conduzindo sua vida sou eu. Então precisamos esperar que Deus conduza a nossa vida. Não é o contrário na obra de Deus, irmãos. Você quer ser um bom pastor? Quer ser um bom presbítero? Quer ser um bom diácono? Quer ser um bom crente? Aprenda. Deixe Deus direcionar sua vida. Às vezes você está querendo ir e achando que para onde você vai é o melhor. E Deus tem algo ainda. E aí eu vou usar o português errado, a licença poética para dizer, Deus tem ainda mais do que melhor para você. Se você achava que era o melhor, Ele tem um melhor, mais melhor ainda. Porque a vontade de Deus sempre é boa. Aleluia. Versículos 13 e 14. Por que eu vou para Macedônia? Eu vou falar isso no próximo domingo. A aula é domingo que vem, viu? A aula, para terminar a aula de hoje, vai ser domingo que vem. Às vezes eu fico com vontade assim, por que Deus está me levando para esse lugar? Deus está me levando para esse lugar porque tem alguém ali para ser salvo. Quer ver? Veja aí, versículo 13. 13 e 14, todos juntos. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres
que para ali tinham concorrido certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, até aí. Agora essa última parte você tem que ler com bastante força e convicção. Vamos lá? E o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Aleluia. Irmãos, Filipos, a cidade dos filipenses, Filipos era a primeira cidade da Macedônia. Filipos havia sido conquistada por Filipe II, pai de Alexandre, Alexandre o Grande. Então, Filipos tinha esse nome em homenagem ao imperador macedônico Filipe II. Era uma cidade de funcionários públicos e de militares. Os militares estavam lá, a pessoa da marinha estava lá, né? Então, era uma cidade que serviu de base para que Paulo chegasse à Europa. Deus tem seus caminhos, Deus tem sua sabedoria, e Deus sabe onde é que Ele lhe coloca. Deus não precisa da política, Deus não precisa do dinheiro, Deus não precisa das autoridades, mas Deus, em sua infinita sabedoria, poder e graça, Ele utiliza quem quer, quando quer e onde quer, para o louvor da sua glória. Quando nós lemos há pouco a carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, Paulo vai dar essa ênfase. Quando eu continuei a minha missão, vocês aí da Macedônia, vocês de Filipenses, foram vocês que me mantiveram, foram vocês que me deram oferta. Em outra passagem ele vai dizer, vocês deram uma oferta da extrema pobreza, vocês estavam com dificuldade financeira, mas vocês insistiram em contribuir. Aquilo que eu gosto sempre de chamar de a oferta da viúva pobre. Não é a quantidade do dinheiro, não, é o Deus que está por detrás daquela oferta e vai fazer aquela oferta prosperar, multiplicar. Foram esses filipenses que mantiveram Paulo, e são esses filipenses que agora estão chorando a prisão de Paulo. E Paulo diz, não chore não, rapaz, eu estou preso, mas o evangelho está solto. Por causa da minha prisão, toda a guarda pretoriana, toda a guarda de César tomou conhecimento do evangelho. Ninguém pregaria para eles, ninguém se ousaria entrar no palácio de César. Mas eu entrei, mas não entrei ovacionado, não. Eu entrei preso, mas mesmo preso, eu preguei para toda a guarda pretoriana, aleluia. Quando nós estamos pensando disso mais tarde, irmãos, aqui está a narrativa da primeira conversão em Filipos. Pode ser que outras pessoas tenham se convertido, mas Lucas fez questão de registrar essa mulher. E o versículo 13, Paulo utiliza como estratégia de evangelização. Paulo não participou do seminário comigo. Se ele tivesse participado, ele tinha aprendido mais coisas. Mas ele aprendeu com o próprio Senhor, aquele que ensina como é que se evangeliza. Diz assim, sábado, saímos da cidade para junto do rio, num lugar que nos pareceu haver um lugar de oração. Paulo não foi pregar, não. Paulo foi orar. Olha, Helena, que coisa magnífica. Paulo não pegou os folhetos, carimbados da presbiteriana, para ir pregar no fim de linha, não. Ele fez, eu quero é orar. Vamos orar, gente. Vamos orar. Cadê o pessoal da Assembleia? O pessoal da Assembleia gosta de orar. Serginho gosta do pessoal da Assembleia. Né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Ore, meu irmão. Se não ouviu a resposta ainda, ore mais. Se Deus não abriu a porta ainda, ore mais. Se Deus já abriu a porta, continue orando. Se Deus está te levando, continue na oração. Paulo saiu para orar. E alguém da SAF, Raimunda Santana, estava lá. As mulheres da SAF estavam lá. A futura SAF estava sendo organizada. Porque as mulheres diziam, oxe, o que é que eles vão fazer ali, gente? Orar. Orar quem? Quem é o Deus que eles acreditam? O que é que eles vão falar?
Os caras saíram para orar e as mulheres foram atrás ver. E aí a Bíblia diz que Paulo então passou a lhes falar do evangelho, né? Assentando, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Eu me separei para orar e as mulheres foram atrás. Então aquele culto de oração se tornou um culto de evangelização, se tornou um momento de evangelização. E a Bíblia diz: Deus abriu o coração de Lídia. Aleluia, irmãos. Essa obra só quem faz é o Espírito do Senhor. Muitas vezes nós estamos aflitos porque queremos falar ao coração das pessoas. Nós queremos animar, queremos exortar, queremos admoestar, queremos que as pessoas se emocionem, queremos que as pessoas aceitem a Jesus. Se for numa igreja mais antiga, levantem a mão, declarem fé em Cristo. Mas só quem faz isso é o Espírito Santo do Senhor. Então, se você ainda não foi liberto, peça a Deus que lhe liberte. Conhecereis? E a verdade? E se o Filho vos libertar? Se você não recebeu o consolo, ore pedindo consolo. Se você não recebeu ainda, eu estou desanimado, peça a Deus ânimo. Peça a Deus que aqueça seu coração. Ore a Deus: Senhor, aviva a tua igreja. Mas não aviva a tua igreja o pastor, não. Aviva a tua igreja a mim. Faz essa palavra arder no meu coração. Aí eu lembro de Wesley falando do culto do coração aquecido. Eu estava ouvindo, eu estava lendo o comentário de Romanos e o coração se aqueceu. O fogo queimou no coração. Parece que o cara era meio pentecostal, né? Manda fogo, fogo, meu Senhor. Aí Edel e Elian estão aí, eu disse: não, presbítero, vem, inflama, viva a chama. É a mesma oração de um presbiteriano de um lado e de um pentecostal do outro. Aquece, Senhor, o nosso coração. Aleluia. Foi assim que começou a igreja dos Filipenses, na beira do rio. Alguém estava orando e Deus fez o fogo descer. E aí, quando eu continuo no versículo 16 até o versículo 18, vamos ler juntos do 16 ao 18? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, para um pouquinho, repete essa parte do versículo 16, aí vá. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, no qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Você já viu demônio evangelizando? Já viu demônio evangelizando? Já viu demônio falando de Deus? Você não vê, mas tem sim. Você vai no centro espírita, Divaldo Franco e os espíritos de luz todos. Porque Jesus, porque Jesus, porque Jesus, a luz, a evolução, papá. E alguém diz assim: meu Deus do céu, que coisa linda, que mensagem maravilhosa, é um novo evangelho. Evangelho da perdição. Você vai para o inferno, porque você foi seduzido pela palavra do inimigo. O diabo não tem direito de evangelizar, ele não tem direito de falar de Deus. Ele não tem direito de falar da salvação, porque, na verdade, no seu íntimo, ele quer a perdição de todos os homens, porque ele, depois da sua queda, depois da sua vaidade, ele se tornou inimigo de Deus. Ele reconhece a divindade de Deus, ele reconhece a soberania de Deus e de Cristo,
mas a sua função se tornou agora destruir. É por isso que Jesus diz que vem o ladrão é o diabo, o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. E aí Jesus completa dizendo: e eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Paulo se deparou com um demônio evangelizador. A menina tinha um espírito de adivinhação. Se fosse na Bahia, não pode nem falar na internet, senão a pessoa manda bloquear, mas eu vou falar mesmo assim. Uma macumbeira, uma candomblecista. Você vai dizer mesa branca, mesa preta, mesa azul, mesa com água, mesa com copo, sem copo, com cristal, sem cristal, com tarô, sem tarô, não sei. Eu sei que ela vivia da adivinhação e dava lucro aos seus senhores. Por isso, quando ela repetia aquela mensagem, ao invés de dar ênfase a Jesus, ela estava dando ênfase a si mesmo e ao espírito que mais tarde enganaria outras pessoas. Pois é, ela estava atormentada, ela estava presa, ela estava aprisionada, ela estava em cadeias. Irmãos, essa menina, ela é semelhante ao gadareno, aquele que tinha uma legião, e que Cristo, quando expulsou aquela legião, eles foram para os porcos, e os porcos se precipitaram no abismo, e aquela cidade toda temeu, mas temeu de ter medo, não é temeu de respeitar e invocar o nome do Senhor, não. Temeu ao ponto de dizer: vai embora, nós não queremos o Senhor aqui, se retire do nosso meio. Jesus, ao invés de ser aceito e aclamado naquela cidade, Jesus foi expulso daquela cidade. Aquele homem que vivia em tormento, vivia em sepulcros, e que foi liberto pela palavra do Evangelho, pelo próprio Evangelho que é o Senhor Jesus Cristo. Somente ele reconheceu a divindade do Senhor e o adorou. Preste atenção. Paulo, vem para Macedônia. Tem uma menina aí que precisa ser liberta. Paulo atendeu a voz do Senhor e desceu para Macedônia. Eu quero lhe perguntar: quantas pessoas você conhece que estão deprimidas, que estão oprimidas, que estão com agonia, que estão com ansiedade? Quantas estão aprisionadas pela cachaça, pelo cigarro, pelo sexo, pela droga, pelo jogo? Quantas pessoas estão escravizadas pela sua própria vaidade, pela malignidade, pela perversidade? Quantas pessoas estão escravizadas pelo dinheiro, têm tudo do bom e do melhor, estão vivendo uma vida abastada, mas tem um vazio no coração. Alguém acha que pregar o evangelho para pobre é mais fácil, porque pobre passa necessidade. Pois sua interpretação está um pouco errada, porque os ricos que não têm Jesus, eles estão num grande abismo, eles estão num grande vazio, e eles estão à beira da morte. E muitas vezes nós estamos na igreja de braços cruzados, acomodados, enquanto as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Vem para Macedônia e ajuda-nos. Alguém na Macedônia precisava ser liberta dos espíritos. Mas vejam comigo, irmãos, versículo 25 em diante, ao 32, 25 ao 32. Deixa eu fazer só uma introdução aqui antes do 25. Paulo libertou a menina, repreendeu o espírito, ele foi embora. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então cuidado, viu? Quem gosta de culto de libertação, tem culto de libertação que o cara liberta terça-feira, quinta-feira ele está endemoniado de novo, e ele é liberto na quinta-feira, e no domingo ele está endemoniado de novo, e ele é liberto no domingo. E eu pergunto: não foi liberto? Não, mas... Aí fazendo, mas... Jesus diz: não, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você não está livre, é porque Jesus não lhe libertou ainda. Clame por Jesus. Se você conhece alguém que não foi livre, clame para Jesus libertar. Paulo é usado por Deus para libertar aquela menina,
Não é Paulo quem liberta, é Jesus, nós já vimos. Paulo é usado por Deus para libertar aquela menina. E por isso ele é preso. Irmão, já pararam para pensar nisso? A gente está fazendo bem, está falando de Deus, está falando das coisas boas, e você é preso. A irmã Ana Maria sempre tem postado, né, sobre a igreja perseguida. A igreja é perseguida em todo lugar. Em alguns lugares essa perseguição, ela é mais direta, ela é severa, ela tem uns nomes, pastor, vai lembrar, hein? Intensa, severa, e tem um outro, né? Extrema, pronto, os locais onde a perseguição existe. E aqui no Brasil não tem perseguição, não? Hein, Eliane? Na faculdade não tem perseguição, não, Eliane? Né? E na escola não tem perseguição, não? E no trabalho não tem perseguição, não? E na sua casa, quando você fala do evangelho, as pessoas não debocham, não? E quando você sai para evangelizar, o que não debocha, não? Paulo não foi debochado, não, irmãos, ele foi preso. E açoitado. E colocado no cárcere inferior. Se a prisão hoje já é uma coisa terrível, ele foi colocado dentro da prisão, num buraco, e acorrentado nas pernas. Ele estava no buraco do buraco. Se fosse eu, já tinha morrido lá. Antes de tomar sol, já tinha morrido. Porque o ar, menos oxigênio, fungo, não sei o quê, já tinha morrido lá no mesmo dia. Mas Paulo estava lá no buraco, escuro, fedido. Versículo 25, esse é o contexto. Versículo 25, todos juntos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. E os demais companheiros de prisão, para aí um pouquinho, perceberam que Paulo estava orando de novo. Aí eu não tenho como me esquecer do hino vigiar e orar. Bem de manhã, embora o céu sereno, vigiar e orar. Ao meio-dia, enquanto os sons da terra, vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, vigiar e orar. Paulo, nessa narrativa do texto, não é o mesmo dia, irmãos, mas a narrativa me dá a sensação do mesmo dia. De manhã ele está lá orando, e meio-dia ele está lá orando, e agora meia-noite ele está lá orando. Ou seja, Paulo estava fazendo da oração o suporte para a sua evangelização. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Versículo 27, todos juntos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Versículo 28, todos, 28, 29, 30, 31, 32, até o 32. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Aleluia. Irmãos, quando você está orando, Deus rasga o céu. Ele abre as janelas dos céus. Ele sacode a terra. Ele sacode a terra. O terremoto vem. Vem de onde você menos espera. A resposta vem de onde você menos espera. Elias está orando e tem vários sinais. Está no fogo, não está. Está no terremoto, não está. Não, rapaz, tem um assovio aqui pequenininho. E ele diz: Deus estava ali, no assovio. E é incrível, é o Deus que abre o mar vermelho. É o Deus que manda a coluna de fogo e a coluna de nuvem. É o Deus que ressuscita o filho da viúva. É o Deus que faz brotar o azeite na botija. É o Deus que faz cair as muralhas de Jericó. É o Deus que a igreja está orando
para que Pedro seja liberto. E Pedro é liberto, é levado para casa, e a menina está tão atônita. Eu sou baiano, viu? Não falo atônita, falo abestalhada. É a mesma coisa. Então ela estava tão abestalhada que ela abre a porta, vê Pedro e fecha a porta. E entra e diz: olha, nós estamos morando aqui por Pedro e Pedro está aí fora. Ela estava tão atônica, tão fora de si, porque ela não entende como é que Deus age. Paulo e Silas estão orando e cantando, e há um terremoto, e as cadeias se abrem. Aquele carcereiro, aquele agente penitenciário, eu sempre gosto de dizer oficial romano, ele não era oficial, fui eu que criei esse oficial aqui. Aquele oficial romano, quando soube que as cadeias estavam abertas, ele entrou em desespero, e o desespero era tão grande, sua aflição era tão grande, que o suicídio, a vontade de morrer, o apoderou, ou se apoderou dele. Ele puxou a espada e iria tirar a vida, antes de morrer na mão do imperador, antes de ser sentenciado a ficar preso, antes de ser torturado. Para mim é melhor morrer. Então ele puxa a espada. E se você é um crente vingativo, agora é a hora de fazer oração imprecatória. Queima Jesus. Mata esse daí mesmo. Esse merece morrer, esse ordinário. Foi ele que me deu açoite. Não me deu açoite, mas me empurrou. Né? Botou o pé para eu cair na escada. Esse ordinário estava junto lá com o pessoal que me bateu. Queima Jesus. Leva ele logo. Não, leva para o céu, não, leva para o inferno. Leva logo Jesus. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz brada. E o versículo 28, Lucas faz questão de dizer brada em alta voz. Não foi igual a Jonas, pregando em Nínive, de cabeça baixa, amargurado. Paulo não. Paulo diz assim: tem uma alma aqui na cadeia para ser salva. Eu não sei se os outros presos vão ser salvos, mas esse daí é para ser salvo. Paulo brada em alta voz: e nós não te faças mal nenhum, porque ninguém fugiu. Está todo mundo aqui. Ninguém escapou. Porque a presença de Deus está aqui. Porque Deus está se manifestando neste lugar. Deus está operando nesse lugar, por isso ninguém fugiu. Eu lembro, pastor Paulo, do episódio do naufrágio. Paulo diz: o Senhor me falou que me deu vocês todos aqui, ninguém vai morrer. Então solte as cadeias. E aí o oficial mandou soltar. Ele fez: ninguém aqui vai morrer, porque Deus me deu vocês. Ou seja, eu estou intercedendo pela vida de vocês. Paulo está dizendo isso aqui ao carcereiro: ninguém fugiu. E esse homem, então, diante daquele milagre, ele cai em si, cai aos pés de Paulo, como se estivesse caindo aos pés de Jesus. Ele não foi para adorar a Paulo, reverenciar a Paulo, cultuar a Paulo, mas ele diz assim: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Vocês estão pregando para mim, me diga. Parece o eunuco com Filipe. Eu não consigo entender essa palavra, me explica essa palavra, eu quero entender. Não é como a Agripa, que está com o coração fechado para o Evangelho. Ele diz assim: quase que você me convence. Ele está dizendo assim: eu quero ser convencido, eu quero ser salvo, eu quero ser liberto. O que devo fazer para ser salvo? Paulo responde: só tem uma coisa. Esse é o Evangelho de Jesus. Tudo foi feito por Ele. O sacrifício foi feito por Ele. O preço foi pago por Ele. Você precisa fazer apenas uma coisa. E o que é? Crer no Senhor Jesus. Crer. E essa fé que você vai demonstrar agora, depois eu vou lhe explicar. Essa fé não foi nem você que teve, foi Ele que fez nascer no seu coração. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom, é uma dádiva, é um presente vindo da parte de Deus. A fé salvadora, irmãos, é resultado da ação de Deus na minha vida e na sua vida. E todo pecador que invocar o nome do Senhor será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Essa palavra é para mim. Essa palavra um dia falou no meu coração. Essa palavra foi aquela que me jogou no chão. Foi a palavra que eu recebi quando eu esperava, eu não tinha mais esperança. Essa palavra tem ressoado, irmãos, durante os últimos 2000 anos, e irá ressoar enquanto Cristo não voltar. Cristo está aqui hoje, e Cristo quer te salvar, e Cristo quer salvar a sua casa, e Cristo quer salvar a sua família, e Cristo quer despertar no coração de seu filho, de sua filha, aquele que se afastou do Evangelho, aquele que conhece o Evangelho, mas ainda não teve uma experiência verdadeira com Deus, ou aquele que teve uma experiência, mas acha que tinha o direito de tirar umas férias. É esta palavra do Evangelho que está retumbando hoje. É essa palavra do Evangelho que o Espírito de Deus está mandando para esta igreja hoje e para aqueles que estão assistindo e irão assistir através das mídias sociais. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Igreja não salva. Pastor não salva. Denominação não salva. Mas Cristo salva. Vem para Macedônia e ajuda-nos. Eu quero lhe perguntar, você que já é crente, onde é a sua Macedônia? Para onde Deus quer te levar? Para onde Deus quer te levar? Eu fico pensando aqui na minha igreja da Boca do Rio, eu vou já terminar a mensagem. Essa parte é muito mais pessoal do que para qualquer pessoa. É muito mais pessoal para mim do que para qualquer pessoa. Para onde Deus quer me levar? Para aqui mesmo? Para ficar aqui? Para exercer o meu presbiterato aqui? Ou Deus está me chamando para ir para outro lugar pregar o Evangelho? Às vezes, irmãos, a gente fica aqui com a saudade. Eu não vou não, presbítero. Se Deus está chamando, é para ir. Se Deus está vocacionando, é para ir. Se Deus está mandando ficar, é para ficar. Mas onde você estiver, Deus tem uma obra para você. Deus tem um ministério para você. Nós precisamos entender, irmãos, que evangelização não pode ser um evento. Evangelização não pode ser um final de semana. Evangelização não pode ser um mês. Evangelização tem que ser a nossa alma, o nosso corpo, a nossa respiração. Porque nós devemos glorificar a Deus através da evangelização. Vem para a Macedônia e ajuda-nos. Para onde Deus está querendo te levar? Eu tenho compartilhado com meus presbíteros, o meu pastor, acho que Cândido é o único que não estava na reunião. Eu estou com o desejo de formar uma nova igreja. Não é formar, é plantar. Ore por mim. Onde você vai, presbítero? Não sei. Fazer o quê, presbítero? Também não sei. Eu estou orando pelo bairro de Patamares. Patamares é um bairro chique, aqui perto da gente. Chique. Cheio de condomínio de alto luxo. Não vai poder distribuir folheto na rua. Não vai poder fazer ar livre na praça, não vai poder fazer nada disso. Quanto você tem de dinheiro para pregar lá, presbítero? Não tem um conto. Quantas famílias você tem lá que você conhece para evangelizar, presbítero? Não tenho nenhuma. Mas todo dia que eu passo em Patamares, eu oro por cada um daqueles condomínios, acreditando que Deus irá plantar uma igreja presbiteriana naquele lugar, para a honra e glória do seu santo nome. Presbítero, você vai embora? É? Respondi ao pastor diretamente, ele perguntou, você vai embora? Estou sabendo, digo, não vou embora não, eu não tenho nem ideia ainda. Eu só sei aquilo que está ardendo no meu coração. E eu quero lhe perguntar, meu irmão e minha irmã, o que é que está ardendo no seu coração? E se não tem nada ardendo, está na hora de dizer, Senhor, faz essa palavra arder do meu coração, porque eu quero ganhar a Boca do Rio para Jesus. Eu quero ganhar o meu marido para Jesus. Eu quero ganhar o meu filho para Jesus. Eu quero ganhar meus colegas para Jesus. Eu quero ganhar minha família para Jesus. Não sou eu que salvo, mas eu quero levar a palavra de salvação aos pecadores. Vamos orar.